Muito boa noite, esta é uma edição especial da Grande Entrevista. Na próxima hora vou entrevistar o médico António Sarmento, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de São João no Porto, professor de Medicina da Universidade do Porto e especialista em Medicina Intensiva e Doenças Infecciosas. Sr. Professor, muito obrigado por vir à Grande Entrevista e à RTP. O São João no Porto é o hospital português com o maior número de doentes com o novo coronavírus. O que é que mudou na vida do hospital desde o início deste surto, do SARS-CoV-2, o nome técnico deste novo coronavírus? Eu acho que mudou imensa coisa, teve que se fazer imensa coisa, teve que se organizar muita coisa, teve que se rever muitos processos, mas há uma coisa que eu lhe queria dizer, é que felizmente nós éramos já, o Hospital de São João era um dos 2 hospitais nacionais de referência para estar na primeira linha do início de uma coisa destas. Portanto, tínhamos já muita coisa, apesar de tudo, pensada e estruturada. Claro que nunca ninguém em parte do mundo, nenhuma, está preparada para uma coisa destas dimensões. Agora, se o raciocínio perante estas e o algoritmo perante estas situações já estiver pensado, torna realmente as coisas mais fáceis. Quer explicar em detalhe o que é que mudou no dia-a-dia dos médicos, dos enfermeiros, dos o mais importante, que é o seguinte. Uma das coisas que se nota no hospital, no meu hospital, e que eu acho que nós não somos feitos de uma massa diferente dos outros. Portanto, nos outros provavelmente passar-se-á o mesmo. Que é o seguinte, é um aumento muito grande da solidariedade entre as pessoas lá dentro. Do entendimento entre os serviços, o entendimento entre as... E isto é uma coisa que é muito, no fundo, muito reconfortante e muito saudável. As pessoas sabem que têm muito a fazer, podem fazer muita coisa muito útil, que estão numa situação de grande exceção, uma situação excepcional, e isto, sabe, o Saint-Exupéry já dizia uma coisa, se queres dividir um povo, dá-lhes pão para repartir, se queres unir um povo, dá-lhes uma torre para construir. Nós temos uma torre enorme agora para construir, e isto uniu muito as pessoas. E qual é o estado de espírito, para além desse estado que acabou de me descrever de solidariedade interna, mas a verdade é que isto já dura desde o início de março, este surto, no dia 2 de março foi identificado o primeiro doente, mas já antes havia suspeitas, e desde essa altura, portanto, nós estamos, já passaram 20 e poucos dias desde o início deste surto. Como é que está o estado de espírito de todos aqueles que trabalham no Hospital de São João? Olha, eu vou dizer uma coisa. Por acaso é uma coisa curiosa que é assim. Uma coisa que não se sente é medo. As pessoas não estão com medo. Não estão com medo no Hospital de São João? Não estão com medo. Não estão com medo da doença, estão com medo das consequências que ela possa ter, como é evidente. Mas não estão com medo. Isto, sabe uma coisa, lembra-me um bocadinho o que dizia o Churchill nos livros que ele escreveu, dizia quando ele, Churchill, começou a pressentir que se aproximava uma guerra, dizia ele, os ingleses continuavam perfeitamente desorganizados, perfeitamente indisciplinados, outros com um pacifismo exagerado. Quando as coisas se começaram a aproximar, os ingleses começaram a ficar muito nervosos. Quando a guerra se tornou iminente, ficaram estranhamente calmos. Quando a guerra começou, tornaram-se ferozes. E, portanto, eu acho que é um bocadinho o que se está ali a passar. Quer dizer, as pessoas estão motivadas, há aqui um estado de espírito E vou dizer uma coisa, aquilo que para mim é muito importante é que nós estamos convencidíssimos, que não só no Hospital de São João, como no país, que não vamos chegar ao caos. Estou convencido disso, que não vamos chegar ao caos. E que o nosso trabalho, de todos nós, pode evitar esse caos. Todos nós, desde logo, o trabalho, o esforço dos médicos, dos enfermeiros e dos assistentes que trabalham nos hospitais, mas também e sobretudo dos cidadãos neste momento, não é? Ainda bem que me pergunta isso e por isso eu vou começar por aquilo que devia ter começado, é por lhe agradecer ter-me convidado para estar aqui. Porque... Eu que lhe agradeço o seu tempo que dispensava ao hospital para vir aqui à Grande Não é uma questão apenas formal ou de cortesia. De cortesia, não. É porque nestas situações há vários braços fundamentais para o combate nestas situações. Uma delas são os serviços de saúde, e serviços de saúde não são só os hospitais, são os centros de saúde, é saúde pública,
são as autoridades de saúde. E aqui a DGS, com um papel importantíssimo, e tem que estar no topo. E tem que ser, digamos, o comando de onde saem as ordens, não é? E isso é importantíssimo. Outra coisa importantíssima é o comportamento das pessoas, o comportamento dos cidadãos. Esse comportamento é condicionadíssimo. As pessoas têm que receber informações certas, informações corretas. Como dizia o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, estamos em tempo de factos, não de medos. Portanto, conseguir o equilíbrio entre, por um lado, a inconsciência, que é péssima. Que é o caso, por exemplo, de ir passear para a praia em multidão, não é? Pronto. Por outro lado, o pânico, que é péssimo. O pânico também dá asneira, como sabe. E paralisa, muitas vezes paralisa. Exatamente. Por outro lado, pode conduzir a erros, não é? A tomar atitudes erradas e até de disrupção social. Por exemplo, sabe que quando há um início de fogo, por exemplo, numa discoteca, não morre ninguém queimado e morrem 50 pessoas esmagadas nas portas. Portanto, aqui a comunicação social tem o papel de conseguir uma coisa que é muito difícil, mas que está-se a conseguir apesar de tudo, que é este equilíbrio. É nem a inconsciência, nem o pânico. E acho que as pessoas têm estado muitíssimo serenas nisto, muito serenas. Quer dizer, para a ameaça que isto poderia representar, as pessoas estão confiantes, apesar de tudo estão confiantes. E acho que têm razão para estar confiantes, sabe? E acho que têm razão para estar confiantes porque há imensa gente entre os cidadãos normais a quererem ajudar de forma serena, de forma tranquila. Sr. Professor, eu vou só pedir para não usar tanto a sua caneta porque faz ruído claro. no programa. É do nervosismo. Pode ser um tique, não é? Mas eu pedi-lhe que não usasse. Está bem. Mas estava justamente a falar do papel, que as pessoas têm, mas para isso têm que estar bem informadas. Têm que estar bem informadas, têm que estar à altura de... E realmente a comunicação social pode ter um papel realmente importantíssimo nisso. O senhor já me disse que tem essa expectativa de que não vai chegar ao caos no seu hospital e noutros hospitais, mas não há já um certo cansaço dos médicos, dos enfermeiros e de todas as pessoas que trabalham nos hospitais, porque de facto eu calculo que nas últimas semanas tenham estado mais horas, mais dias do que é habitual e numa situação de stress permanente, que é o stress que deriva de não se saber o que é que vai ser a próxima semana ou a semana a seguir, que provavelmente serão ainda piores do que aquelas que já passámos. Não é? O melhor antídoto para esse cansaço que ocorre e que está descrito e que está... o melhor antídoto é a esperança. E eu acho que nós, quando vemos que o nosso trabalho está, apesar de tudo, a produzir frutos e vai produzir frutos, isso dá-nos esperança. Há uma coisa muito perigosa que nós temos que evitar e temos que nos ajudar uns aos outros. É evitar aquilo que as pessoas chamam de burnout. Quer dizer, aquelas pessoas que entram em burnout é uma baixa que temos. É menos um elemento. Portanto, eu acho que nos temos que ajudar uns aos outros a suportarmos, porque cada um de nós vai haver períodos em que está mais em baixo, claramente. Isto porquê? Porque há coisas que não conseguiu resolver, há falta deste meio ou daquele e, portanto, entramos em stress, mas depois há outro que está mais otimista ao nosso lado e que nos ampara. No meu serviço e no meu hospital, eu gostaria até de começar, eu não queria aproveitar aqui, digamos, não queria para estar a enaltecer, digamos, o meu serviço que eu quero enaltecer, mas quero enaltecer todo o hospital. Mas o meu serviço que esteve de início logo nisto, porque era a sua função. Ou seja, o Serviço de Doenças Infecciosas era a referência para as doenças emergentes a nível nacional, uma das duas referências. E, portanto, começou realmente na linha da frente. E as pessoas têm trabalhado imenso, mas têm-se ajudado muito umas às outras e a esperança mantém-se. Diga. Pois, para além da esperança, há preciso outra coisa, que é a segurança. Que é quem está na linha da frente estar seguro de que os riscos que corre, que são evidentes, que são controlados. Pois. E para isso há esta questão fundamental do tipo de meios que dispõem para poder tratar os doentes, para lidar com esta situação, porque nós, na verdade, ouvimos todos os dias situações e relatos de que falta isto, falta aquilo, falta aquilo outro, e faltam coisas básicas. E, por outro lado, temos também o outro lado do Secretário de Estado da Saúde ou do Primeiro-Ministro a garantir que há uma série de aquisições que estão feitas, que estão a caminho. No seu hospital em particular, Sr. Professor, os médicos, os enfermeiros, os assistentes dispuseram até ao momento de todas as condições para poderem trabalhar em segurança?
dispusemos. O senhor está confortável com os meios que tem, até este momento? Estou de tal modo confortável que chego a casa tranquilo e passo muitíssimas horas no hospital e em contacto com... Porque desde que a pessoa usa as regras de proteção que estão standardizadas e que para já não faltaram, eu não sei o que vai ser daqui a um mês, e até poderão daqui a um mês vir a faltar, mas se faltarem cá, faltam em toda a parte. Quer dizer, portanto, não... Agora... mas é relevante que nos diga se até ao momento faltaram. E que o senhor, que é o responsável por esse serviço, está-nos a garantir que não. Não houve falta de máscaras, não houve falta de luvas, não houve falta dos equipamentos básicos, essenciais para os profissionais se manterem em segurança. Não, mas há a nossa preocupação de os poupar. Portanto, se um médico puder ver 5 doentes com a mesma infecção, usando o mesmo equipamento e mudando luvas, nós estamos organizados de tal modo a que o mesmo médico veja esses 5 ou 6 doentes seguidos. Isto é, não tenha que tirar o equipamento e vestir outro equipamento novo. Não, porque isso não há problema nenhum. Quer dizer, estamos aqui a seguir, se há uma coorte, portanto, um grupo onde estão 3 doentes com a mesma infecção, pois o mesmo médico vai ver os 3. É evidente que a mudança que faz é de luvas, quando passa de um para o outro, mas isso é o que nós faríamos fora do situação atual. Mas o equipamento... Mas é muito importante que isso seja sublinhado, porque isso também é uma razão de confiança no sistema, não é? Por exemplo, eu digo-lhe uma coisa, se calhar, não queria estar a falar antes do tempo, mas nós já estamos nisto há bastante tempo e no meu serviço ninguém foi infectado ainda e espero que não venha a ser. Ainda não houve nenhum profissional no Hospital de São João infectado no seu serviço? Não, no meu serviço não houve ninguém. Agora, no Hospital de São João, como há em todos os hospitais, há profissionais infectados. Quer dizer, isso é... Até porque a coisa, quando começa subrepticiamente. Sim, é invisível e ninguém sabe onde está. E muitas vezes é muito pouco sintomática, é muito pouco suspeita, é muito pouco... Houve casos em que não havia link nenhum com viagens à Itália, nem à China, e esses são os mais perigosos. Exato. Aliás, foi assim que começou em Itália, não é? Eu acho que chego a casa. Outro dia perguntavam-me se eu, tendo a idade que tenho e tendo maior risco pela idade, não me sentia, amedrontado com isso. Não sinto, porque eu sei o que tenho, sei quais são as regras, sei quais são os equipamentos que temos que usar e, portanto, como eu digo, quando chego a casa, chego tranquilo. Acho que estão em muito mais risco, ou podem estar pessoas da minha idade que trabalhem noutros sítios onde possam aparecer casos muito frustos e que não levantem suspeitas, do que no hospital. Do que eu ali. Quer dizer, eu ali sinto-me seguro e sinto que os meus colegas estão seguros e, como digo, para já, no meu hospital não faltou nada. Eu estou a ver a árvore, não estou a ver a floresta. Portanto, a minha árvore é o meu hospital. Mas é um hospital muito relevante, não é um hospital qualquer. É um hospital onde há mais doentes com esta doença, não é? E mais doentes com esta infecção. Mas a verdade é que os dados de ontem indicavam que havia já no país 165 profissionais de saúde infectados. Destes, 82 eram médicos, 37 enfermeiras e 46 assistentes. Portanto, no caso do Hospital de São João, no serviço de infecciologia, nenhum profissional existe. Não, isso é um dado interessante. Também não há, portanto, e há médicos ou profissionais de saúde de outros centros que estejam internados no São João para ser tratados, ou não, com esta infecção? Há que não médicos, se infectaram ali, mas infectaram-se. Há médicos internados no meu serviço e noutros serviços. Por exemplo, na China, via-se dado, que no hospital de Wuhan, no principal hospital, houve uma taxa de infecção em 30% nos médicos. Nos médicos. Mas aí isto foi o início da doença. Ninguém sabia mais. Quando aquilo começou, nem sequer se sabia ainda se aquilo passava de pessoa a pessoa. Exato. Ou se era apenas de animal para pessoa. Mas no São João, quantos médicos é que estão infectados, Sr. Professor? Tem ideia? Olha, não sei. Estão internados ou estão nas enfermarias normais ou estão nos cuidados intensivos? Não. Esteve em nível mais crítico, digamos, em nível 2, que é um nível entre a enfermaria e os cuidados intensivos, e tivemos também mais um médico internado, mas também temos pelo menos mais um médico em casa e que está bem, que está a evoluir bem, e temos outros que estão em casa estão a ser seguidos. Estão a ser seguidos em casa, e outros que estão em quarentena, que foram aqueles que tiveram contacto
desprotegido com profissionais, com pessoas... No total, tem ideia no total quantos é que são, sei, exatamente? Não sei. Quer dizer, sei que isso é um dado constante. Mas são vários, não é? Daqueles que já me descreveu. Há uma regra que foi ontem conhecida da Direção-Geral de Saúde que suscitou alguma perplexidade, sobretudo entre os médicos, entre a ordem dos médicos, os sindicatos, que tem a ver com a ideia de que os médicos só podem, de facto, ir para casa, no fundo, para quarentena, para uma situação de quarentena, quando têm sintomas da doença. E isso foi muito referido ontem nas notícias. Eu gostava de saber qual é a sua opinião sobre isso. Não é assim, doutora. Nós temos seguido as regras que estão escritas e que não inventamos. Não fomos nós que inventamos. As regras que nós seguimos são os que o ECDC preconiza ou que o Public Health England Coronavirus, que é um site fantástico do governo inglês, do Serviço Nacional de Saúde britânico, ou, por exemplo, o OMS, e seguimos essas instruções. E há vários tipos de contacto. Há os chamados contactos de alto risco e os de baixo risco. Ou, se quiser, contactos de risco, contactos sem risco. Pronto. Portanto, como isso depois tem que ser avaliado. E é avaliado com parâmetros objetivos. Exatamente. Em função da história pela nossa medicina contacto, do trabalho, que é um serviço muito bom e com muita... E o diretor da medicina do trabalho avalia as pessoas caso a caso e vê qual foi o tipo de exposição. E, portanto, se há uma exposição que é considerada de risco, pois a pessoa tem que ficar em casa e mesmo que em não quarentena, mesmo que não tenha sintomas. Agora, se tem sintomas, é lógico, aí de imediato vai para casa, faz o teste. O Sr. Professor não concorda com aquela... Eu vi ontem o bastonário da Ordem dos Médicos pronunciar-se de uma forma muito dura sobre isto, considerando que se houve um contacto, o ideal era o médico ir para casa. O senhor não tem essa mesma opinião? É assim, depende do contacto que foi. Sim. Depende, isso é que tem que ser bem definido e como digo, quer dizer, há critérios para os definir. Agora, se houve um contacto de risco, e se o médico não estava protegido, tem que ir para casa. Pronto. Independentemente de ter sintomas ou não ter. Independentemente de sintomas ou não ter, quer dizer, vai e faz a quarentena, se foi um contacto de risco. E esta diretiva não impede isso? Não impede isso. Não. Em que circunstâncias é que os médicos e os enfermeiros do Hospital de São João estão a ser testados? Ou de facto, estão a ser testados exatamente da mesma forma que os outros cidadãos? Não, é um bocadinho diferente. Por exemplo, ainda hoje estive a ver, por exemplo, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas tem umas normas, porque não há teste para toda a gente, e é muito discutível que mesmo que houvesse, toda a gente devesse ser testada, nomeadamente os assintomáticos. É muito discutível. Há muita controvérsia sobre isso neste momento, e os americanos põem isso como última prioridade, testar as pessoas sem sintomas como última prioridade. O que é que nós fazemos? Mesmo quando estava definido como o caso para testar eram as pessoas que tinham um link epidemiológico e que tinham sintomas respiratórios, nós, avançamos um bocado, e bem, e passamos a ir mais além. Ou seja, qualquer médico ou enfermeiro ou auxiliar ou pessoa que trabalha no hospital e que vai contactar com doentes e que tenha sintomas respiratórios, testávamos. Independentemente, mesmo há 15 dias, quando a pessoa que isto ainda estava em vigor, quando ainda não havia tanta preocupação, as diretivas internacionais, não são só as nossas, diziam é para testar as pessoas que vieram de uma zona de transmissão comunitária e nomeavam as zonas, o norte de Itália, a China, faziam aquelas, e têm sintomas respiratórios. Nós passamos a qualquer médico que nos dissesse estou com tosse, com febre, com mialgias, mas não estive em Itália, não estive com ninguém doente, testávamos de imediato. E mantêm essa rotina? Testávamos. Agora, o que tinha era sintomas. Mantemos sempre. E agora, por muito mais evidência. E um teste que é feito de manhã, sabe-se o resultado à noite? Sabe. Agora é cada vez mais rápido. É mais rápido. No Hospital São João tem o próprio laboratório que faz os testes. Temos e que tem feito progressos muito grandes também. E, portanto, e o pessoal médico está a ser testado então com bastante regularidade? Pergunto-lhe. Ao mínimo sintoma, independentemente de ter qualquer contacto conhecido ou não, faz logo o teste. Logo.
E acha que essa prática que é feita para os médicos e para quem trabalha nos hospitais deveria ser aplicada a toda a população? Como sabe, há uma grande controvérsia sobre esta questão dos testes e há quem considere que, de facto, eu estava a ver, por exemplo, hoje a conferência de imprensa do Secretário de Estado da Saúde e ele disse que o país tem meios e capacidade para testar 4.000 pessoas por dia, mas que efetivamente só estavam a ser testadas entre 2.000 a 2.300. O senhor acha que essa é uma boa estratégia ou uma estratégia de risco? Não, acho que é uma boa estratégia. Acho a Direção-Geral de Saúde, em quem eu confio e todos os portugueses devem confiar. É evidente que não há ninguém infalível, mas a Direção-Geral de Saúde está a fazer o seu melhor, está a fazer o que... E bem. E, portanto, não está defendido. Agora, ninguém conseguia fazer isso, que era testar a população inteira. É evidente que não conseguia. Isso nem seria útil, não é? Nem seria útil, provavelmente. Pronto. E diz assim, e aqueles casos assintomáticos, mas que já estão infectados e que andam no meio da população e que não têm sintomas? Bem, primeiro, não se sabe ainda bem qual é o grau de transmissibilidade que essas pessoas têm. Isso é uma coisa que ainda está obscura. Depois, ainda não se sabe, ainda não há nenhuma indicação sobre isso. Podem contagiar, mas não se sabe se muito, se pouco. Ou antes, se contagia, quer dizer... Contagia, não se sabe se é 1, se é 2, se é 3... A fase de maior contágio, de maior virémia é quando começam os sintomas, claramente. Pronto, antes de começarem, não se sabe muito bem, mas imagino que eu testava a população toda. Também podia testar pessoas que hoje estavam negativas, mas que amanhã estavam positivas. E a pessoa dizia, estou negativo, estou tranquilo. E no dia seguinte podia estar positivo. E não ia fazer um teste todos os dias. Nem os testes chegavam para isso. Sim. Professor, a questão é que isso parece contrariar duas coisas. Por um lado, uma orientação da Organização Mundial de Saúde, quando foi dito testem. E, por outro lado, as experiências da Coreia do Sul, por exemplo, em que um elevado número de cidadãos foi testado e rapidamente, não foi rapidamente, mas onde o surto foi contido, e, por exemplo, na Alemanha, onde também há um grande número de testes e a contenção também parece ter resultado. E, portanto, há experiências internacionais que nos sugerem outra coisa, não é? Vítor, é assim, eu acho que é verdadíssima. Testem. E se nós temos capacidade para 4.000, todos esses 4.000 serão bem empregos. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, há uma ordem de prioridades para testar. Portanto, nós sabemos que em sítio nenhum do mundo há testes para toda a gente. Nenhum. E mesmo que houvesse, isso era discutível. Mas vamos outra vez àquilo que eu lhe estava a dizer há um bocado. Pode-se dizer assim, está bem, mas talvez 20% dos doentes não tenham sintomas. Talvez, não sabe, serão 15, serão 20, e, portanto, esses estão a disseminar a doença e não são. Isso é verdade, isso pode acontecer. Agora, por isso é que se decretaram aquelas medidas de afastamento social. Precisamente para isso. Quer dizer, porque algumas dessas que estarão assintomáticas não vão ao cinema, não vão aos cafés, não vão aos restaurantes, não vão às discotecas, em casa não mais distantes umas das outras, não dão beijos, não apertam a mão, não... Portanto, isso, a evicção social, portanto, o afastamento social, que pode ser a quarentena ou pode ser o isolamento, tem depois consoante se é um pormenor técnico, mas isso é muito útil precisamente para essa franja de pessoas que realmente poderiam estar com a doença e ninguém dava por ela. Como lhe digo, voltando atrás, também não se sabe qual é o R0 dessas pessoas. O R0 é aquele número que se fala muito hoje em dia, que é cada um que está infectado, quantos é que infecta? Quantos é que infecta, pronto. Para essas não se sabe. Provavelmente será um R0 menor, provavelmente, quer dizer, porquê? Porque me dizia um bocado, porque a virémia é máxima durante os sintomas. Durante os sintomas. É. Mas esse dado não há dúvidas sobre isso. O Sr. Professor não tem dúvidas sobre isso, de que a capacidade de infecção, de infectar os outros é maior quando já se têm os sintomas. Isso é seguro. Isso pelos dados que se conhecem. Sim, isto é um vírus novo, não é? Vitor, é assim, isto é um vírus novo, uma doença nova. Portanto, amanhã eu tenho sempre muito medo de dizer hoje uma coisa que é verdade. Hoje é verdade à luz do que se conhece. Mas que daqui a uma semana pode não ser. Quer dizer... Portanto, vamos voltar à vida do seu hospital, porque é o hospital que tem mais casos. Como é que tem sido a média de permanência dos doentes, seja nos cuidados intensivos, seja nas enfermarias onde se encontram os casos, digamos, menos perigosos? Eu aí vou-lhe dizer uma coisa que tenho essa noção. Esta doença realmente é nova e estamos a mostrar coisas novas. Os doentes que temos em cuidados intensivos são sempre doentes
mais lentos do que noutras pneumonias já conhecidas, na pneumonia do vírus da gripe, na pneumonia por micoplasma, por pneumococo, em que geralmente nós conseguíamos tirá-los dos ventiladores mais depressa. E estes vão nos ocupar mais tempo. Demoram mais tempo. Portanto, há um turnover que é mais lento para saírem doentes e entrarem outros. Porque realmente isto demora mais. No caso do Hospital de São João, qual é o número de camas que existem nos cuidados intensivos? É assim, olha, fez também e está-se a fazer um trabalho muito bom e eu não é demais elogiar isto e gosto de... Julgo que os portugueses compreendem o que está a dizer e associam-se a esse elogio também. Estou à vontade por uma coisa. Eu vou dizer porquê. Porque até gostaria de dizer já isto. Eu estou aqui hoje, mas poderiam estar aqui outras pessoas no meu lugar e outras pessoas lá do Hospital de São João que provavelmente tiveram muito mais mérito e muito mais importância nisto do que eu. Isso não tenho dúvida. Pronto, portanto, eu queria deixar isso bem claro. Mas o senhor é o rosto do serviço, não é? Eu estou aqui como rosto, percebe? Mas há muita gente no meu serviço e fora do meu serviço. Por exemplo, o meu serviço começou realmente, e eu queria aqui enaltecer os meus colegas, os enfermeiros, os auxiliares, que têm realmente sido incansáveis, mas que rapidamente agregaram outros médicos de outras especialidades que pediram autorização aos seus diretores de serviço ou por própria iniciativa dos seus diretores de serviço que se agregaram a nós. E, portanto, que vão aumentando as nossas equipas. E nós temos equipas que vão dando assistência a estes doentes à medida que o tamanho físico do nosso serviço vai aumentando. Nós começamos pelo nosso serviço, depois ocupamos a ginecologia, que foi esvaziada, e depois ocupamos uma área da medicina, e agora vai haver outra área da medicina que vai estar entregue aqui já à medicina. E esses doentes que se encontravam lá foram para outros hospitais? Não, conseguiram-se realocar dentro do hospital e aqueles que ocupavam vagas para cirurgias programadas, não urgentes, também se adiaram as cirurgias e, portanto, conseguiu-se arranjar espaço. Pronto, então depois, isso significa... Deixa-me só dizer sim, com certeza. Não, só neste raciocínio, porque depois houve realmente, isto foi num crescendo, houve uma série de colegas da pneumologia, da medicina interna, da imunoalergologia, da cirurgia, desculpem as especialidades que eu não estou aqui a nomear e que estão também, mas que se juntaram a nós, que se juntaram a estas equipes para assistirem aos doentes nos vários sítios do hospital onde eles estavam. Depois, portanto, isto foi num crescendo. Depois, os próprios serviços de medicina intensiva, nós temos, no meu serviço, temos uma unidade de cuidados intensivos polivalente, nível 3, mas que tem uma capacidade para 6 doentes de nível 3 e 4 de nível 2. Mas o serviço de medicina intensiva, que tem várias unidades, outras unidades lá no hospital, fez um programa faseado e muito bem feito e muito para ir respondendo ao nível de procura. O nível 1, nível 2, nível 3, até se chegar a... E, portanto, aí conseguem-se... Ontem estive a falar com o diretor do Serviço de Medicina Intensiva e que vai conseguir, nesta fase, muitas dezenas de camas de cuidados intensivos. Para cuidados intensivos. Sim. Portanto, só para concluir, e para eu ver se eu entendi, Sr. Professor, percebi que estão nesta fase de alargamento, de criação de condições para ir respondendo às solicitações. Mas, neste momento, isto significa que quantos doentes em cuidados intensivos têm ou poderão ter, ou poderão dar resposta? Neste momento temos, eu até lhe digo os números todos, eu trouxe aqui, porque calculava que me fossem perguntar isto. Sim. Portanto, temos, neste momento, internados nas enfermarias, portanto, a cargo do Serviço de Doenças Infecciosas, portanto, no meu serviço, na ginecologia e numa área da medicina, temos 78 doentes. Depois temos 10 na nossa unidade de cuidados intensivos. Temos 22 no Serviço de Medicina Intensiva. No Serviço de Medicina Intensiva pode ir até 80 doentes, e doentes graves, ligados a ventilador e, portanto, temos uma almofada ainda e que vai... E depois, sabe uma coisa, eu, apesar de tudo, há aqui uma coisa que talvez devesse ter começado por dizer isto, porque é o seguinte, nós temos aqui, nesta fase de mitigação, nós passamos da fase de contenção, que foi a primeira fase, que era tentar que não houvesse transmissão comunitária. Pronto, já passámos essa fase. Já passamos essa fase e agora estamos na fase de mitigação. Aliás, saiu um documento, ou vai sair, um documento notável, ou saiu da Direção-Geral de Saúde sobre a fase de mitigação, que acho que está muitíssimo bem feito. Só tenho pena, não sei, pode haver motivos que eu desconheça, que ele só vai entrar em vigor, penso que na próxima quinta. Mas está feito, está publicado.
E está realmente muito bem feito. E é para a fase de mitigação. Nesta fase de mitigação, o que é que nos compete fazer? É tratar os doentes graves, e esses são tratados no hospital, e portanto isso compete realmente aos hospitais. Compete impedir ou atrasar o mais possível a propagação na comunidade, atrasá-la o mais possível ou até impedi-la, algumas. Porquê? Porque repare que é muito mais difícil resolver 1000 casos numa semana do que se esses 1000 casos aparecerem ao longo de um mês. Porque 1000 casos numa semana vai embarrilar tudo, quer dizer. Portanto, e depois, essa para mim ainda tenho uma esperança que não perdi, é que a própria natureza nos deu uma ajuda. Porque o vírus tem uma vida própria, tem uma biologia própria. E nós não conhecemos. Há imensa coisa dos vírus que nós não conhecemos. O senhor conta com a natureza com o calor? Conto. Não sei o que é com o calor. Não sei com o que é. Porque há muita coisa que não se sabe. Agora, sabe uma coisa? Se nós conseguirmos que morram o menos possível de doentes graves, se conseguirmos que haja o menos possível de transmissão na comunidade, eu tenho sempre esperança que em determinada altura o vírus entre em regressão. Porque, por exemplo, o que se passou na China, em Wuhan, naquela... As pessoas diziam assim, está bem, foram as medidas que eles tomaram, porque foram medidas muito drásticas. Só um regime autocrático é que as pode tomar. Aqui na Europa era muito difícil, de um momento para o outro, tomarem-se essas medidas. Não era... E os chineses tomaram. Mas agora, eu não consigo acreditar muito, mas isto é uma convicção pessoal, não é... Pronto, é a minha opinião. E custa-me a perceber que só essas medidas conseguissem erradicar o problema num sítio onde vivem 11 milhões de pessoas e onde surgiram milhares de casos. Portanto, para aquilo ter sido reduzido agora a meia dúzia de novos casos por dia, é residual. Portanto, provavelmente aqui o vírus deu uma ajuda. Provavelmente. Sr. Professor, eu acho que os portugueses que estão a ouvir gostavam todos de ter essa esperança, mas na verdade, quando nós olhamos depois para as situações que estão a passar em Espanha e em Itália, há razões para grande preocupação. E eu calculo que dentro do seu hospital também haja. Sobretudo se, como nós sabemos, há a expectativa, há as projeções que vão surgindo de que o número de infectados nas próximas 2 semanas vai crescer bastante. Até hoje, até a data de hoje, a projeção, o crescimento por dia tem andado ali à volta dos 20%, 25%, diferente daquilo que se passou em Espanha ou em Itália, que passou os 30%, 35%, 40%, mas esse número está a aumentar. O Hospital de São João tem previsto esse cenário de uma grande explosão de doentes e a necessidade de responder com outros meios, ultrapassando já a questão das camas que existem e das alas, mas podendo criar hospitais de campanha noutros sítios, como por exemplo pavilhões ou espaços públicos onde seja possível instalar esses doentes, caso isso venha a ser necessário. Caso, no fundo, essa situação que ninguém deseja, mas que tem que ser projetada como uma situação de maior caos possa acontecer. O que é que está a ser preparado para o Norte? Deixa-me voltar só uma... Eu volto àquilo que disse. Eu tenho esperança que nós não cheguemos ao caos. Podemos chegar a uma situação muito dramática, mas aquilo que a nós nos tem animado é que estamos organizados. Eu acho que estamos, pelo menos lá no Estamos organizados para este momento, para um momento em que o afluxo seja bastante maior, qual é a possibilidade de resposta? Tem que haver medidas, que excedem muito e vão transvasar o Hospital de São João. Mas isto está a ser ponderado? Está a ser ponderado e tem que estar na nossa mente, embora a minha esperança é que possamos não chegar lá, mas temos que estar preparados para chegarmos. Agora, aqui vou dizer uma coisa, eu estou convencido que nós não... Pronto, eu posso me enganar, daqui se calhar a 15 dias, acho ridículo... que o não esteja enganado. Acho ridículo a gente gostava de ter essa esperança também, mas eu acho que nós... Mas temos que estar preparados para o pior. Temos que estar preparados, mas temos que estar preparados para um aumento enorme do número de casos. Agora, o que eu acho é que não devemos estar preparados para assumir esse caos. Quer dizer, eu estou convencido que nós não vamos conseguir não passar por esse caos. Nós temos, por exemplo, algumas coisas que são de esperança. Temos vários hospitais privados a oferecerem-se para tratar estes doentes em colaboração com o Serviço Nacional de Saúde e penso que sem contrapartidas de especial e sem motivos aqui de interesses comerciais. Nesta altura acabou-se o que é público, o que é privado, acabou-se o que é... Estamos todos a remar no mesmo sentido. Portanto, com o Hospital de São João, aumentar a sua capacidade de cuidados intensivos. Com os hospitais privados, a darem ajuda. Com muitas instituições de solidariedade social a disponibilizarem espaços para doentes convalescentes, que permitem aliviar os hospitais. Portanto, eu acho que temos muita... E depois, eu acho que nós, cá em Portugal,
ainda ouvimos muito, felizmente, ouvimos muito as nossas autoridades de saúde, ouvimos-las muito. E, portanto, confiamos que realmente, à medida que as coisas forem crescendo, a resposta vai sendo adaptada e vai crescendo e vai... Por isso é que eu digo, acho que não vamos chegar ao caos. E isto não quer dizer que não cheguemos a uma situação de muito mais doentes do que meios para os tratar, porque isso é o que caracteriza uma catástrofe, é o que caracteriza uma pandemia. Em qualquer parte do mundo, ninguém está preparado para catástrofes. Ou seja, a vida do dia-a-dia não comportaria um sistema de saúde preparado para isto, era incomportável. Portanto, agora, o que deve é haver um sistema de saúde que diga, se um dia houver uma coisa destas, o que é que nós vamos fazer? E isso está a ser ponderado? E isto já estava a ser ponderado antes disto por algumas pessoas, por algumas estruturas, felizmente. E eu acho que a própria DGS é constituída por pessoas que gostam do que fazem, percebe? E que gostam disto, e que gostam destes temas, e que gostam... E, portanto, eu continuo a achar... Professor, nós temos vindo a escutar nos últimos dias e a ver relatos dos médicos, dos seus colegas italianos e espanhóis, relatos bastante dramáticos, com eles a dizerem, de facto, que esta crise sanitária está a levar a poder haver mortos potencialmente curáveis. Há pessoas que, numa outra circunstância, poderiam ter hipótese de sobrevivência, claro, e que neste momento não têm por incapacidade de resposta das estruturas que existem para isso. O senhor acha que, para além da sua esperança, o senhor tem mais do que isso, tem, digamos, informação que lhe permite ter a expectativa de que isso não seja apenas uma esperança, mas que, de facto, isto não venha a acontecer em Portugal, ter que deixar doentes para trás que poderiam ser curáveis porque não há possibilidade de os tratar ou porque há outros doentes que têm que ser escolhidos para salvar? Doutor, se essa possibilidade não existisse, porque existe, então quer dizer que esta pandemia em Portugal não daria um acréscimo de mortalidade. E vai dar um acréscimo de mortalidade, como está a dar em toda a parte. Portanto, se forem ver quantos doentes morreram o ano passado nos Estados Unidos ou aqui no mês de fevereiro ou no mês de março, comparado com os que vão morrer aqui no mês de março, vão morrer mais. Se vão morrer mais é porque há mortes, digamos que... Agora, o que eu acho... A minha questão era mais no sentido... Nós temos ali doentes que numa circunstância normal ou mais normal poderiam ser salvos porque haveria meios para isto. Na atual situação não é isso possível porque há que escolher, há que fazer opções dramáticas. Olha, por falar nas escolhas, eu gostaria, e agradeço ter feito essa pergunta, porque é uma pergunta que eu acho que é muito... E é sobretudo uma escolha que os médicos vão ter que fazer. Muito pertinente, mas eu, para mim, gostaria de usar, e pode-se usar a maior parte das vezes, critérios clínicos. E sempre que o possamos fazer, vamos usar os critérios clínicos. E quais são esses critérios, Sr. Professor? Eu não queria dizer assim, não há ventilação para pessoas com mais de 80 anos, ou com mais de 90 anos. Não, acho que não se pode dizer. O que eu acho é que tem que se ver quais são aqueles doentes em que a medicina intensiva, que tem indicações e contraindicações, até pode fazer mais mal do que bem. Ou seja, se eu tiver um doente com 85 anos, com uma diabetes, com uma hipertensão, com uma insuficiência cardíaca, com uma doença coronária e com um coronavírus, por exemplo, está num estado de fragilidade muito grande e, portanto, a medicina intensiva aqui provavelmente não vai fazer nada. Ou poderá agravar. Ou até poderá agravar, quer dizer, ou até poderá... Nós intubamos, porque um doente intubado e ligado a um ventilador tem uma anestesia geral, quer dizer, é um doente... E só essa operação de intubar é já um risco para quem o faz, não é? É mesmo até numa pessoa saudável, quer dizer. Agora, a intubação é sempre um ato que nos dá um stress muito grande, a intubação traqueal, com os fármacos que se usam, com uma via aérea que pode ser difícil, Portanto, se eu tivesse um doente, portanto, aquilo que eu acho que deve definir alguns critérios de admissão em cuidados intensivos, devem ser a utilidade potencial dessa terapêutica para esse doente e não a idade. A idade não deve ser uma coisa a considerar. Sabemos que tem pior prognóstico nas pessoas mais velhas, mas se for uma pessoa de 80 anos que nunca teve doença nenhuma conhecida, é evidente que uma pessoa de 80 anos tem menos reserva que uma de 20. Mas se não tiver outras doenças, eu acho que não devem ser os 80 anos que nos devem... Agora, uma terapêutica passa a ser inapropriada ou fútil, se quiser eu não gosto do termo fútil, quando nós sabemos que a sua aplicação
provavelmente não vai prolongar a vida, mas vai prolongar, se calhar, o processo de morte. Quer dizer, porque nós conseguimos mantê-los ligados a um ventilador durante uns dias, mas não temos esperança nenhuma de o tirar do ventilador. Portanto, o critério, a meu ver, não deve ser a idade, mas deve ser, isto é a minha opinião, sim, sim. Mas deve ser da potencial utilidade dessa terapêutica ou não para esse doente. Por isso é que muitos doentes com muitas comorbilidades e com coronavírus, a possibilidade de sobreviverem mesmo em cuidados intensivos é muito baixa e às vezes até pode ser ainda pior do que se com as medidas convencionais de oxigênio de alto fluxo, de suporte, de hidratação, sem a agressão dos cuidados intensivos, até podem dar a volta. A sua resposta foi muito interessante e, aliás, eu esta semana, quando estava a preparar esta entrevista, li uma informação da Sociedade Espanhola de Medicina Intensiva, que elaborou um guia ético para determinar como escolher numa situação dessas. E eles introduziram como critério principal dar prioridade a quem tiver maior esperança de vida com qualidade. E, portanto, não era apenas o critério da idade, mas... Posso dizer uma coisa, eu discordo. Desculpa a minha. E porquê é que eu discordo com qualidade? Porque cada qual é que sabe o que é a sua qualidade de vida. Eu espero que não esteja a fazer a tradução, mas isto era castelhano. Não, eu não posso, não. Domino relativamente o castelhano para perceber que foi isto que foi escolhido. A qualidade de vida é aquilo que cada um entende como tal e para si próprio. Portanto, eu não posso tomar opções a achar, porque a qualidade de vida para o Vítor, aquilo que entende que é a sua qualidade de vida, pode não ser a minha. Portanto, eu acho que é um critério que nós não devemos usar. Eu sei lá o que é a qualidade de vida da outra pessoa, sei qual é a minha, a da outra não sei. Agora, por isso é que eu acho, para mim o critério deve ser um critério clínico, um critério médico. Por exemplo, nós sabemos que há doentes que têm uma contraindicação cirúrgica porque o cirurgião diz não, embora tivesse indicação, mas esta cirurgia vai provocar a morte do doente, provavelmente porque ele não a vai aguentar. Pronto, então não deve fazer a cirurgia. Isso é um critério clínico, claro. É um critério clínico. Portanto, e eu sei muitas vezes que essa cirurgia o poderia salvar resolvendo a doença, mas a própria cirurgia com a agressão cirúrgica também pode comprometer a vida desse doente. Portanto, se tiver um doente muito fragilizado, não é por ele ter 82 anos, é porque tem uma situação clínica tão débil que realmente a medicina intensiva aqui, a probabilidade de ter sucesso é muito mais baixa do que se eu tiver um doente sem comorbilidades, até da mesma idade, percebe? E então, se sou mais novo, ainda mais probabilidades tenho de sucesso. Mas não é a idade, para mim não deve ser a idade. Não deve ser a idade. Este tema, eu acho um tema extraordinário, fascinante, porque de facto lida com esta questão fundamental da vida e da morte e muitas vezes está nas mãos dos clínicos tomarem essa decisão, não sendo deuses, mas quase atuando nesse sentido. Um outro tema, Sr. Professor, sobre o qual gostava de ouvir a sua opinião, porque nós neste momento estamos a lidar com este problema, mas há já quem esteja a alertar que este problema não vai terminar quando, digamos, esta primeira vaga passar e portanto, chegarmos ao fim de abril, maio, com um número de infectados menor e com o número de internados, eventualmente, também mais baixo. É essa a expectativa que existe. Mas há já quem já esteja a pensar no que vai acontecer a seguir e no que vai acontecer no próximo inverno, porque não há vacina para isto. Ou ainda não há vacina para o coronavírus, para este novo elemento dessa família do coronavírus. O que é que este tema está... O que é que tem pensado sobre este tema? Como é que avalia esta questão da próxima epidemia? Pois, eu para já preocupo-me com esta. É a sua prioridade, não é? E nem queria pensar muito se venha outra, se não venha outra, porque isso é que pode desalentar as pessoas e pode estar a dizer, caramba, isto não vai ter fim. Vai ter fim, claro. Portanto é assim, venha esta, vamos tentar resolver esta. E enquanto resolvemos esta, a vacina já começou a ser testada em voluntários sãos. Já começou mesmo nos Estados Unidos, e, portanto, eu tenho a certeza que a vacina, tenho praticamente certeza que a vacina não venha a tempo para esta, porque precisa de ser experimentada em muita gente, em muitos voluntários, porque está a ver, era um perigo usar uma vacina em milhões de pessoas e depois descobrir que a vacina fazia mal. Claro, portanto, claro. Tem que se ter segurança, tem que se ter rapidez, mas segurança. E para isso é preciso uma amostra bastante alargada para ser aprovada, poder ser aprovada, não é? Para uma coisa que apareça daqui a 6 meses já dará tempo de termos uma vacina, provavelmente. Portanto, mesmo que houvesse novo ataque do coronavírus, estamos a ter tempo para desenvolver a vacina, que não temos para este. Sim, e não acha que pode haver o risco, se de facto nós não introduzimos também este tema na agenda, este tema da segunda vaga,
não podemos correr o risco das pessoas começarem a desleixar-se nestes hábitos que agora estão a ser introduzidos quase à força e bem, que é o hábito de a distância social, a lavagem das mãos, o cuidado em não levar as mãos à cara, todos esses elementos não estão a ser, digamos, ponderados, não poderão, digamos, ser desleixados a partir de uma determinada altura? Não, quando isto começar a entrar numa fase de resolução, é evidente que há medidas aqui que vão ser abrandadas e fazem todo sentido que sejam abrandadas. Ninguém aguenta viver uma vida inteira isolado uns dos outros. Quer dizer, portanto, se não morrêssemos do vírus, morríamos de carência afetiva. Quer dizer, portanto, não, isso tem que... Agora, vamos ter que modificar determinados hábitos, vamos ter que modificar determinados comportamentos e vamos ter, olha... E há uma coisa que eu acho que vamos ter que pensar, é que realmente, às vezes, o ser humano tem alguma sobranceria, tem algum narcisismo, alguma ideia de que é todo poderoso e realmente quando a pessoa pensa que um ser microscópico, não se vê, e foi um só, foi um que mudou e que fez, e que se tivesse apanhado com uma gotinha de álcool em cima tinha desaparecido e põe toda a humanidade em sentido. Portanto, a humanidade com mísseis nucleares, com sondas em Marte, com tudo isso. Portanto, isto vai-nos fazer pensar, se calhar, que temos alguma fragilidade, temos de ter algum cuidado com o nosso modo de vida, algum cuidado com o nosso ambiente, algum cuidado com, às vezes talvez em estarmos a viver, isto é agora uma especulação minha, mas podemos estar a viver acima da dimensão humana, acima daquilo para que o homem está feito. Nós quando entramos numa cidade cheia de arranha-céus, com prédios, com uma densidade brutal, nós sentimos esmagados. Porquê? Porque aquilo ultrapassa a nossa dimensão humana. E eu acho que o mundo, em algumas coisas, está a ultrapassar essa dimensão. E portanto, acho que isto provavelmente vai obrigar-nos a repensar as coisas e, se calhar, a humanizar o mundo. E, se calhar, a humanizar determinadas... E humanizar é percebermos que realmente não somos tão poderosos como pensávamos, e que se calhar temos que ter mais cuidado com aquilo que nós não conhecemos e com os efeitos que estamos a provocar no clima, ou nos vetores das doenças, ou nas situações de pobreza e de miséria, que são um foco sempre de aparecimento de doenças também. Portanto, isto pode... As crises têm coisas muito más, mas depois também se pode aprender com elas. Estava a ouvi-lo e ela lembrava-me de uma frase que o professor Adriano Moreira costuma dizer, que é: o imprevisto está sempre à espera de uma oportunidade para surgir, não é? E, portanto, nós não conseguimos prever o imprevisto, mas às vezes criamos situações que nos surpreendem, mas que também muitas vezes podem resultar daquilo que é a ação do homem. Estamos nos 2 minutos e meio finais desta nossa entrevista, Sr. Professor. O senhor tem 64 anos, julgo eu, tem uma longa carreira a tratar de doentes. Há alguma situação do passado que se compare com aquilo que nós estamos a viver neste momento, Sr. Professor? Não. Acho que não. Sinceramente, acho que não. Acho que não. Por exemplo, vamos fazer uma comparação que é, por exemplo, a epidemia de SIDA, que matou milhões de pessoas no mundo. Milhões de pessoas. Mas aí nós estávamos muito rapidamente, nos apercebemos de como é que ela se contagiava, como é que evoluía, como é que, para não falar agora nas terapêuticas altissimamente eficazes que existem, mas enquanto mas não demoraram existiam... muito tempo também. Demoraram, mas mesmo enquanto não existiam, nós conhecíamos muito mais rapidamente o vírus da SIDA do que este. Portanto, isto é uma situação, digamos, um pânico muito agudo. O outro foi mais diluído durante o tempo, portanto foi menos intenso. Foi menos intenso porque foi, apesar de tudo, eu vivi as duas coisas e acho que as pessoas rapidamente... Não teria um impacto tão alargado, é isso? O impacto do vírus da SIDA era mais... Vou dizer uma coisa, estou convencido que morreu no mundo muito mais gente com SIDA do que vai morrer com isto. Sim. Perfeitamente, estou convencido, pronto, é o que... muito mais. Eu vi no outro dia os dados sobre a SIDA, julgo que foram, agora não posso estar enganado, mas eram 40 ou 70 milhões. Portanto, 50 milhões de mortos, penso eu. 50 milhões de mortos, percebe? Que é imenso. E neste caso estamos em todo o mundo à volta de 10 mil mortos. Pois, não é? Imenso. Portanto, aqui em termos de drama para a humanidade, só que foi mais diluído, foi
foi mais ao longo do tempo, não foi tão agudo. Por exemplo, aqui a pessoa sabe que há um caso infectado e que de repente infectou mais 10 à volta, ou 15. Na SIDA, rapidamente se percebeu que a pessoa infectada sabia-se como é que infectava os outros, como é que podia infectar e como é que podia prevenir a infecção. E podia mesmo preveni-la. Portanto, isso estava ao alcance das pessoas. E isto ultrapassa aquilo que está ao nosso alcance. E esse é o grande mistério deste vírus, não é? Mas como os vírus são uns seres muito misteriosos, não é só este, são seres muito misteriosos. Há muita coisa do comportamento coletivo dos vírus que nós não conhecemos. Quer dizer, e portanto, eu acho que isto, provavelmente, com outros vírus, noutras circunstâncias, pode voltar a repetir-se. Agora, eu vou-lhe pedir autorização para uma coisa. É que estamos mesmo não no final, respondendo à sua pergunta, só dizer-lhe que admiro imenso o trabalho que imensa gente tem feito nisto, desde muita gente na comunicação social, à Direção-Geral de Saúde, ao hospital onde eu trabalho, a muitos outros hospitais que eram de segunda linha que tiveram que ser ativados e, portanto, em circunstâncias muito difíceis. E permita-me que agora vou ser muito faccioso mas quero realmente enaltecer imenso aquilo que as pessoas que estão a trabalhar perto de mim têm feito. Do meu serviço, aquelas que se juntaram ao meu serviço e aquilo que fizeram a administração do meu hospital, que tem sido incansável, a direção dos cuidados intensivos, enfim, olha, poderia citar aqui imensas pessoas e peço desculpa àquelas que não citei e deveria ter citado. Sim, professor, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista, hoje feita no Porto, porque de facto estivemos a falar da doença, mas também centrada no ponto de vista do doutor que trabalha justamente no Serviço de Infecciologia do Hospital São João no Porto. Esta foi uma edição especial da grande entrevista. Eu amanhã regresso com uma outra entrevista ao psiquiatra Daniel Sampaio. Iremos procurar encontrar respostas para, sobretudo, duas questões fundamentais. Qual o impacto psicológico do confinamento de famílias e, sobretudo, dos idosos e como criar estratégias para superar o isolamento nesta fase em que nos encontramos. A todos, muito obrigado, boa noite. Eu regresso amanhã à mesma hora.